Olá, tudo bem? Nesta edição do Ação Parlamentar, vamos explicar qual a relação entre vereador e partido, quais as obrigações dos parlamentares e qual a relação das legendas com as pautas defendidas. A gente também mostra o trabalho da Comissão de Esportes da Câmara no incentivo ao paradesporto da cidade. E mais, um projeto de lei em tramitação no Legislativo joseense busca criar um programa de proteção e cuidados com a saúde ocupacional de profissionais da área da educação. E para fechar o Ação de hoje, tem também o nosso quadro Nomes da Cidade. Você é nosso convidado, por isso venha com a gente em mais uma Ação Parlamentar. Você sabe qual a relação entre vereador e partido durante o mandato? O partido influencia na tomada de decisão e nos projetos apresentados? Quais são as obrigações tanto dos parlamentares quanto das legendas? Vamos conferir as respostas dessas perguntas na reportagem a seguir. Um vereador, quando eleito, é escolhido por representar aquilo que os seus eleitores acreditam. Mas não apenas os eleitores. Um vereador se elege com base em um partido e transmitir os ideais da sigla também faz parte do trabalho no Legislativo. A relação do partido político com o vereador, o parlamentar, e a relação do próprio partido político com a sociedade é a da mais relevante possível. O partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Ele é um órgão privado, só que ele exerce uma função pública muito relevante, que é a de promover a democracia no Brasil. A sua função ela é tão importante, ela é tão central na democracia brasileira, que as pessoas, por exemplo, elas não conseguem ser candidatas se não estiverem filiados a algum partido político. Isso demonstra a relevância dessa figura privada que muitas pessoas acreditam que se trata de órgão público ou de uma entidade pública, mas não. Inúmeros debates e propostas podem surgir a partir das diretrizes partidárias. Os temas defendidos pelo partido ainda ganham espaço em plenário a partir do vereador, que pode apresentar os assuntos durante as sessões ou reuniões de trabalho. Por exemplo, quando vai se discutir reforma política, por exemplo, esse tema ele é muito debatido dentro do partido. Quando você vai se organizar para algum tipo de eleição, seja municipal ou estadual, você também tem que participar das reuniões, das formações, novas demandas que o próprio Tribunal Superior Eleitoral coloca. Você tem que participar de formações e também os grandes temas do nosso país. Muitas vezes nós debatemos, reúne os militantes e aí o partido tira também uma posição em relação àquele determinado assunto. Dentro dos partidos também existem os papéis de liderança. Segundo esse especialista, o trabalho do presidente de um partido está na articulação das ideias com os demais parlamentares, sejam eles considerados de oposição ou não. O presidente serve também como uma referência para os demais vereadores do partido, orientando as votações dentro da casa. O presidente de um partido ele tem essa função de representação da agremiação partidária e uma função executiva, né? É ele que coordena esse colegiado, essa diretoria executiva municipal. E o partido, para ele sobreviver, ele tem que atender uma série de requisitos. Uma vez que ele recebe recursos públicos para o seu funcionamento através do fundo partidário, uma das exigências, por exemplo, é a prestação de contas. O partido político que não promove prestações de contas perante a justiça eleitoral, ele tem a sua inscrição cancelada pelo Poder Judiciário. E não é só isso, o partido político também tem a área contábil, precisa ter filiados políticos, precisa ter uma vida orgânica, uma militância orgânica e uma vida partidária. Uma das referências desse papel de liderança dentro da Câmara é o vereador Lino Bispo. Hoje é vice-presidente do Partido Liberal, o PL. Segundo o vereador, esse cargo significa uma responsabilidade ainda maior. O presidente de um partido, ela o líder partidário, ele precisa estar buscando trazer
pessoas para o partido, para você montar uma chapa, né, para você eleger vereador. Essa é a função de um presidente de partido, ele ser um líder que vai buscar lideranças para fortalecimento do partido na cidade. A gente trilha por um caminho que o partido ele direciona, e eu estou no PL por uma convicção de que o partido tem um programa partidário que me interessa, que defende as pautas que eu defendo, e por isso dá muito certo o Lino Bispo militando no PL. E os partidos de oposição também têm papel importante na hora de elaborar estratégias para os vereadores. O trabalho precisa ser pensado de maneira diferente, já que não há maioria na hora das votações dos projetos. Da senhora também com o Partido dos Trabalhadores. Bom, como eu sou líder do partido, tenho o meu papel, minha função aqui no plenário de estar orientando a bancada, eu e a Juliana, defendendo as nossas posições, os nossos encaminhamentos. Do ponto de vista orgânico, né, eu sou da executiva do PT, então, uma vez a cada 15 dias, nós temos reuniões que eu estou lá, levo as pautas do município, estamos discutindo o orçamento, a LDO, PPA, então isso tudo é pautado para que as pessoas consigam entrar nessa agenda, que é uma agenda que não é só do parlamentar, mas é da sociedade. E é através dessas discussões que a Câmara Municipal consegue trabalhar com maior pluralidade de pensamentos políticos. Para os vereadores, ter um espaço de diálogo sobre os trabalhos apresentados na casa é fundamental para realizar uma atuação pautada no interesse público. Vários militantes participam, trazendo sugestões também, e muitas vezes o partido fecha a questão diante de alguns temas. Então é assim que a gente também trata a vida partidária aqui dentro do Legislativo. São José é referência no paradesporto. São mais de 300 paratletas de 11 modalidades diferentes que contribuem para conquistas importantes para a nossa cidade. Nós fomos conhecer como a Comissão de Esportes da Câmara incentiva e apoia o paradesporto e os paratletas joseenses. Você sabe o que é paradesporto? Esse é o termo aplicado às modalidades esportivas adaptadas para disputas entre pessoas com deficiência, seja física ou intelectual. Em São José dos Campos, o paradesporto está em alta. Esportes como o goalball, o atletismo e a bocha adaptada tiveram grandes conquistas recentemente. Só em 2025 foram mais de 30 medalhas, títulos estaduais e até classificações em nível nacional. No caso do goalball, o time joseense foi campeão mundial. As marcas não passam despercebidas pela Comissão de Cultura e Esportes da Câmara, que tem colocado o paradesporto como uma temática de trabalho. Nós temos vários esportes adaptados que são referências, que saíram de São José e são referência no mundo inteiro. Então, o que se faz através do esporte com a inclusão é fundamental e extraordinário o trabalho desses institutos que, na verdade, tem que ter o dom para trabalhar com o paradesporto. Além de gostar do esporte, tem que ter o dom de trabalhar por pessoas. Vidas como a de Ana Luísa são impactadas pelas políticas públicas no paradesporto. Aos 13 anos, a jovem, hoje com 19, precisou amputar parte da perna esquerda por conta de um câncer. Há 7 meses, ela faz parte da equipe de paranatação do Instituto Athlon e, apesar do pouco tempo, já coleciona conquistas. Já fiz parte da minha primeira competição, foi algo mais para conhecer mesmo, lá em São Paulo, no CT. E agora, mais para o meio do ano, eu participei do meeting paralímpico, consegui 4 medalhas nos nados 100 livre, 400 livre, 50 livre e 100 costas. Outra vida transformada pelo paradesporto foi a do Rodrigo. Ele também perdeu parte da perna esquerda, mas por conta de um acidente de moto, aos 23 anos. A superação veio a partir do voleibol sentado. Há 10 anos na modalidade, o ponteiro da equipe joseense soma medalhas e troféus em nível estadual e nacional. Já tem 6 anos seguidos aí que a gente é terceiro o melhor time do estado de São Paulo. Daí a gente veio disputar um campeonato brasileiro com o time Athlon. Foi em 2022, nosso primeiro brasileiro. Aí subimos o acesso para a Série Ouro, começamos na Série Prata, subimos para a Série Ouro.
Ano passado a gente disputou o Campeonato Brasileiro, ficamos em terceiro, atualmente nós somos o terceiro melhor time do Brasil. Já jovens autistas, como o Thiago, também encontraram espaço no esporte. No caso dele, em 2 modalidades, o karatê e agora o paratletismo. Ainda iniciante no paratletismo, foi no karatê que ele alcançou grandes feitos. Do atletismo eu tenho poucas conquistas, por causa que é um esporte extremamente difícil, mas já fui campeão MIT 2 vezes, já sou campeão paulista, eu estou entre os 10 melhores do Brasil no peso, entendeu? Pelo karatê também, o karatê eu sou um campeão brasileiro, sou campeão pan-americano, sul-americano, campeão paulista. Um dos pontos debatidos pela Comissão de Cultura e Esportes em relação ao paradesporto é a Lei de Incentivo Fiscal. É unânime entre os membros a necessidade de atualização na legislação para avançar ainda mais no suporte aos atletas. Sim, o esporte ele tem essa capacidade, né? A capacidade de implementar valores, mas principalmente de incluir. Quando se entra numa quadra, num campo, numa piscina, todos ali são iguais, não existem diferenças, todos lutando pelo mesmo objetivo, buscando o mesmo ideal, que dentro do esporte é a vitória. Mas, sem dúvida alguma, é um momento de confraternização, de parceria entre os atletas e, logicamente, de inclusão dessas pessoas que têm alguma deficiência e se encontram verdadeiramente dentro dos esportes. A comissão acredita que valorizar o paradesporto é uma forma de transformar a vida de pessoas com deficiência. Por isso, é fundamental conhecer os desafios da categoria para propor políticas públicas eficientes. O resultado desse trabalho pode ser percebido nas vitórias dos atletas. O que eu achei mais interessante disso tudo foi o apoio psicológico dos técnicos, nutricionistas, e isso tudo é muito importante dentro da nossa carreira. A gente não imagina que vai ter esse apoio tão grande, essa estrutura, né, quando a gente entra. Eles disponibilizam para a gente grandes recursos aí, isso ajuda muito no alto rendimento, né? Para a gente disputar um campeonato de alto rendimento a nível brasileiro, se a gente não tiver essa estrutura, fica muito mais difícil. O São José ele deu um suporte absurdo para mim que eu duvido que muitas outras cidades poderiam dar. Então, São José é fora do comum na parte do esporte. Primeiro intervalo aqui no Ação Parlamentar. Não saia daí que já nós voltamos. Ação Parlamentar de volta para a gente falar de um projeto de lei que tramita no Legislativo e busca criar um programa de proteção aos professores da rede municipal. A proposta é de autoria do vereador Cláudio Apolinário e tem a finalidade de promover a saúde ocupacional dos profissionais da educação e garantir a segurança no ambiente escolar. Cuidar de quem ensina é proteger quem aprende. Esse é o lema de um projeto em tramitação apresentado pelo vereador Cláudio Apolinário. A matéria pretende criar na cidade o programa Zelo. Como aponta o parlamentar, a ideia principal da matéria é garantir a saúde ocupacional dos professores da rede pública. A partir dessa meta, o projeto prevê a possibilidade de realização de exames toxicológicos nos docentes. O programa Zelo ele surgiu de uma necessidade de cuidar da saúde ocupacional dos professores. Nós temos muitos professores que estão passando por problema de ansiedade, de depressão, síndrome de burnout e que acabam recorrendo à questão da dependência química. Então, a nossa intenção do projeto foi exatamente ajudar os professores. Há muita distorção sobre o projeto, o nome do projeto chama-se Programa Zelo, que é exatamente o zelo, o cuidado com o professor, mas, infelizmente, há algumas distorções, como se nós estivéssemos chamando os professores de drogados. Isso não é verdade. O projeto ele tem como intuito descobrir quais são os professores que estão passando por esse problema e aí a prefeitura ajudar esses professores, inclusive, a sair da dependência química. Segundo o vereador, a ansiedade e outros problemas são resultado de uma responsabilidade grande, que muitas vezes vem acompanhada da falta de respeito em sala de aula. Dessa forma, como aponta a justificativa da matéria, o projeto nasce como uma iniciativa de cuidado institucional para preservar a saúde dos profissionais da educação e garantir um ambiente escolar seguro e de qualidade para os alunos.
Olha, levando em consideração que os alunos, né, as nossas crianças são o nosso maior patrimônio, a gente entende que, inclusive, um professor que está passando por essa questão da dependência química, ele acaba se tornando, por que não, um mau exemplo para o aluno. Então, a gente crê que, para os próprios pais, isso trará uma segurança a mais. Então, a gente envolve educação, mas também envolve segurança. Vai trazer mais tranquilidade para o corpo docente, também para a diretoria dos colégios, que acabam tendo muita falta, muita ausência de professores que acabam passando por esse problema da dependência. Então, eu creio que a gente vai ter um avanço muito grande na educação. O vereador Cláudio Apolinário defende que a prática da realização de exames toxicológicos já é comum em algumas categorias profissionais, principalmente naquelas que lidam com a segurança de terceiros, como motoristas do transporte coletivo. O parlamentar ainda assegura que a intenção é zelar pela saúde dos professores e a confidencialidade dos resultados será garantida. Para o vereador, a ação poderá oferecer mais tranquilidade aos pais e às diretorias das escolas, além de poder ajudar diretamente os professores que necessitam de ajuda. Eu ouvi muitas pessoas e muitos professores falando sobre depressão. E ao comentar sobre o assunto em uma emissora de rádio, um professor liga dizendo que 8 professores da turma dele estavam envolvidos com dependência química. E aí eu falei, opa, peraí, existe um alerta muito grande aí. Já era essa ideia, o projeto já era esse, mas nos chamou a atenção de que muitos professores podem estar passando por esse problema e a nossa intenção é ajudá-los. Segunda e última pausa e já nós voltamos com mais ação parlamentar. Voltamos com ação parlamentar e eu aproveito para agradecer a sua companhia. Chegou a hora do quadro Nomes da Cidade. Nesta edição, vamos até um túnel que liga a Avenida Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru, na zona leste de São José. Esse túnel foi batizado com o nome de José Carlos Pereira da Silva, um dos fundadores do Parque Novo Horizonte. Hoje vamos contar a história do Parque Novo Horizonte, um dos bairros mais populosos da região leste do município. Para isso, viemos até esse famoso túnel na rotatória do gás, localizado no encontro da Avenida Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru. Quem passa pelo túnel talvez não conheça a história do nome que ele carrega. José Carlos Pereira da Silva foi o fundador do Parque Novo Horizonte. Um terreno doado por seu Zé Carlos na década de 70, foi o primeiro lote do bairro. Aqui não tinha nada, era só mato, pasto, criação de gado, muitos sítios, né? Mas vieram os filhos e ele sentiu a necessidade de trazer o progresso para essa região. Foi aí que ele resolveu, uma parte da fazenda, abrir um loteamento de 2.000 lotes. E quando ele abriu o loteamento, ele já deixou a reserva para construção da igreja, do centro comunitário, do posto médico e da praça, sabe? Ele foi um desbravador dessa região. O vereador Roberto do Eleven, autor do projeto que deu o nome de seu Zé Carlos ao túnel, tinha relação próxima com o fundador do bairro. A homenagem foi uma forma de eternizar a história desse morador tão importante para a região. O túnel é uma lembrança que todo mundo que passa ali vai lembrar do seu Zé Carlos, tanto que ele ajudou até para a duplicação de ruas, ele doava um pedaço de lote, ele ajudou muito a região. Então, merecidamente, quando eu denominei esse túnel Complexo Viário José Carlos Pereira da Silva, foi votado unânime na Câmara. Para mim também foi uma satisfação, uma alegria de eternizar o nome dele na região leste, em São José dos Campos. Para o filho, Zé Carlos era um homem à frente do tempo. Não pensou 2 vezes em conceder o terreno para a criação do bairro. Na época, São José crescia rapidamente com a chegada de grandes indústrias. O novo loteamento foi pensado para receber a classe trabalhadora. Era um simples pecuarista e tinha um horizonte na frente. E daí surgiu a ideia de Parque Novo Horizonte, loteamentos de baixa renda para as pessoas de baixa renda, né? E é onde ele
se juntou com o sindicato dos metalúrgicos, comerciais, né? E fez um preço super baixo para os associados, e aonde ele cresceu e a região cresceu, e ele sendo o primeiro loteador da região. E a ligação do bairro com os trabalhadores está representada no nome de várias ruas, que prestam homenagens a diversas profissões. Inclusive, a famosa festa do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, com distribuição da deliciosa macarronada, acontece aqui. Seu Zé Carlos foi um dos grandes apoiadores do evento. Lá nós temos todas as ruas com nome de profissões. E aí começou também a primeira festa do dia 1º de maio em homenagem aos trabalhadores. E isso aí foi muito importante. E o Zé Carlos sempre esteve ao lado, né, ajudando muito a prefeitura, que a prefeitura precisava de ajuda de terra para aterrar algum lugar, ele doava. Ele ajudou muito, sabe? Ele queria ver o progresso da região e foi o que ele conseguiu. Valeu a pena. Hoje o nome dele está aqui na entrada, que foi uma coisa muito merecida por tudo que ele fez. Hoje, seu Zé Carlos é lembrado com saudade pelos amigos e pessoas que o conheciam. Suas histórias e contribuições para a região leste ficam na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Olha, a gente lembra com muito carinho do seu Zé Carlos, né? Mesmo porque essa relação começou com o meu pai, né? Eu era ainda menina e a gente escutava falar de seu Zé Carlos Pereira, né? Com muito respeito, né? Assim, Dona Cida também, às vezes eles faziam algum evento na casa deles, a gente ia também. Então a gente foi estreitando esse relacionamento. Nascido em 30 de outubro de 1937, joseense raiz, seu Zé Carlos dedicou a vida ao campo na fazenda Santa Emília. Casou-se em 1934 com a senhora Maria Aparecida da Silva e lá criaram os 5 filhos. No dia 4 de fevereiro de 2014, ele faleceu aos 82 anos. O nome eternizado no túnel no bairro que ajudou a construir é uma forma de manter vivo seu legado. Ele não vai ser esquecido nunca. E, para mim, todos os dias eu lembro dele, do meu pai e da minha mãe, sendo pessoas da região e que ajudaram a crescer a região leste. Chegou ao fim mais uma edição do nosso Ação Parlamentar. Na semana que vem eu volto com mais informações sobre o trabalho do Legislativo joseense. Você pode rever essas e outras reportagens no nosso YouTube em @TV Câmara SJC. Até a próxima!